Uma família se muda para uma nova casa, localizada nos arredores de um antigo cemitério, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo. Antes de mais nada, é preciso estudar o contexto. Quando o primeiro Cemitério Maldito, 1989, chegou aos cinemas, o sucesso nas bilheterias foi moderado. Custou pouco, 11,5 milhões, e arrecadou nos Estados 5 vezes esse valor. Tanto que ganhou uma continuação logo depois, Cemitério Maldito II, 1992. Desta vez, sem a interferência de Stephen King, autor da história original. 30 anos atrás, no entanto, o mundo era mais simpático a ideias que hoje soam como ultraje, tanto em relação ao sexo como no que diz respeito à violência. E se por um lado o novo Cemitério Maldito, que chega às telas 3 décadas depois, é totalmente casto em sua visão de mundo, é um filme de terror no qual, curiosamente, ninguém transa. Em relação ao gore, os excessos estão por toda a parte, principalmente em sua metade final. Um fato que, ao ser constatado, conta tanto contra quanto a favor dessa nova versão. O que precisa ser dito a respeito deste Cemitério Maldito versão 2019? O elenco ganhou pontos. Jason Clarke tem a cara perfeita de quem merece se dar, mal no final da história, e John Lithgow oferece peso à trama como o vizinho que sabe demais. A ambientação, no entanto, extrapola os limites do crível. O caminho até o terreno assombrado, onde se enterram bichos de estimação que ressuscitam no dia seguinte, é tão fantasmagórico que parece estar no trajeto até Mordor, visto em O Senhor dos Anéis. Porém, problema maior está no ritmo imposto à narrativa, reflexo da inexperiência dos diretores Kevin Kölsch e Denis Widmyer, a mesma dupla por trás do mais intimista e melhor acabado Starry Eyes, 2014. Se o começo é interessante, revelando com cuidado a ambientação de uma família que chega para morar no interior, depois é só ladeira abaixo, com acontecimentos desencontrados, eventos se sobrepondo sem muito sentido e um final que ainda, que corajoso, talvez exija mais do que o espectador possa estar disposto a entregar. Mas se estes deslizes podem, sob um aspecto ou outro, ser desculpados, o que dizer de todas as incongruências apresentadas pelo roteiro de Matt Greenberg, do Desastre, o Sétimo Filho, 2014, e Jeff Buhler, do Frustrante Maligno, 2019. Quando o gato de estimação da filha mais velha é atropelado, Lithgow não pensa 2 vezes em recomendar o Cemitério Amaldiçoado, mesmo sabendo que, apesar de retornar, o animal volta com outra personalidade, maléfica e vingativa. Quando confrontado, tudo o que tem a dizer é: mas era um gatinho tão bonitinho e ela gostava tanto dele. Ou seja, é quase uma comédia involuntária. Ou a passagem em que uma personagem se esconde num quarto e, ao tentar fugir, ao invés de abrir a janela, como qualquer pessoa normal faria, ela opta por jogar uma cadeira, espalhando cacos de vidros por todos os lados. Oi? Kölsch e Widmyer não querem reinventar a roda e parecem satisfeitos em apenas trilhar percursos já conhecidos. No entanto, também lhes falta aquele algo a mais que justifique essa nova visita. O cinema de terror costuma ser uma aposta segura para aqueles em busca de resultados rápidos e satisfações garantidas. No entanto, estamos falando de um produtor como Lorenzo di Bonaventura, responsável, entre outros, pela saga multimilionária Transformers, e do próprio Stephen King, talvez o mais bem-sucedido escritor do gênero em toda a história. Era de se esperar que se desse um passo além, seja na ousadia ou mesmo na criatividade. E se alguns apontarem que o final é, no mínimo, provocador, vale lembrar que está longe de ser revolucionário. Outros textos do autor já investiram na mesma proposta, como O Nevoeiro, 2007.
e com melhores resultados. Entre muitos mortos e outros tantos feridos, este cemitério maldito vem para uma luta já bastante congestionada, aquela que dita que as bilheterias são dominadas ou por super-heróis ou pelo horror de ocasião da semana. O pedigree inerente ao título se perde rapidamente, e o que sobra são tentativas frustradas de sustos que não se concretizam e uma discussão que nunca chega a se aprofundar no que de fato merecia. O conceito e origem do mal, suas mais diversas formas e como lidar com sua suposta eternidade. A bela família do começo vai aos poucos sendo corrompida, e não serão olhos puros e ingênuos que terão que se confrontar com a conclusão destes atos. E, por mais antecipados que estes sejam, ainda assim são perturbadores. Se este era o objetivo a ser alcançado, mérito de quem se propôs a tanto, mas também não se pode exigir algum tipo de satisfação após esta caminhada. Esta crítica possui alguns spoilers sobre a trama e as mudanças feitas para esta adaptação. Às vezes morto é melhor. A icônica frase de Cemitério Maldito presente está no livro. Quem não assistiu à primeira filmagem como eu, vai se surpreender em como o roteiro não tem aquela preocupação repetida nos filmes de terror, de ter que ser bonzinho com o destino da família protagonista. Outro ponto é que o roteiro aqui tem mais importância do que carregar o tempo todo de medo e suspense, como se faz hoje no modelo de terror, do momento que é fazer das aparições e sustos a sustentação da obra. Há, claro, as cenas de susto, muito bem feitas, mas não dominam, a ponto do espectador passar o filme inteiro com alerta, ligado para cada cena, cada flash, cada minuto, cada pedaço da tela. Não há esse tipo de tensão. Aliás, talvez por isso os sustos, quando aparecem, funcionam muito bem. A história é muito original. Cemitério Maldito faz jus ao seu hype e se consolida como uma adaptação engenhosa, macabra e cruel, mas boa, com um genuíno terror empregando. Eu não li o livro de Stephen King, que inspirou o longa, porém já li outras de suas obras. E a adaptação realizada Kevin Kulch, Dennis Widmer, parecem representar como todos os meandros da obra de King, que por muitas vezes suas obras acabam ficando mais leves e juvenis na adaptação. O roteiro do longa não surpreende, sem reviravoltas ou muitos dramas, temos um aprofundamento legal de personagens, e nada além disso, a não ser por um defeito que vira uma virtude, a previsibilidade do roteiro que mostra cenas antes os acontecimentos, futuros. A todo instante já sabemos os passos futuros. Porém, a frieza que a história é contada deixa isso agoniante ao telespectador, pois a todo momento uma imagem de desastre é pintada nas cenas seguintes, e nós acreditamos que isso vai acontecer. Nos preparamos para o evento, fechamos os olhos e respiramos fundo. Aqui não tem espaço para heróis ou força do protagonismo, e o telespectador sabe disso e soube por antecipação que dá quase sem querer uma dose de terror psicológico fortíssimo para o longa. Porém, me incomoda o fato dos personagens não questionarem o grande plot do longa com afinco, sendo que um deles ainda é ligado à ciência, porém não é algo que atrapalhe. Tecnicamente, Cemitério Maldito tem o que um filme de terror precisa: uma ótima mixagem de som e uma trilha emergente e imersiva, além de uma bela fotografia que contrasta o claro e o cinza. Outro fator positivo é a constante quebra de expectativa e a surpresa. Além disso, a charmosa e bem usada câmera de mão cumpre seu papel aqui. A crítica fica por conta dos péssimos efeitos especiais. Mesmo com o baixo orçamento, os efeitos aqui ficaram medonhos e trash, o que não combina com o filme. Admito que nenhuma atuação me encantou. Talvez eu estivesse perturbado ou encantando com o filme, porém, todos estão ótimos em seus papéis, com destaque Amy Seymetz e J.T. Lawrence, que estão ótimas.
Quem não assistiu à primeira filmagem, como eu, vai se surpreender em como o roteiro não tem aquela preocupação repetida nos filmes de terror, de ter que ser bonzinho com o destino da família protagonista. Outro ponto é que o roteiro aqui tem mais importância do que carregar o tempo todo de medo e suspense, como se faz hoje no modelo de terror do momento que é fazer das aparições e sustos a sustentação da obra. Há, claro, as cenas de susto, muito bem feitas, mas não dominam a ponto do espectador passar o filme inteiro com alerta ligado para cada cena, cada flash, cada minuto, cada pedaço da tela. Não há esse tipo de tensão. Aliás, talvez por isso os sustos, quando aparecem, funcionam muito bem. A história é muito original. Curta o vídeo, comente e inscreva-se no canal.